Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, estamos de volta para mais uma aula de Química, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma aula muito importante, posso que esse conteúdo ele venha a ser cobrado no seu Enem, que é concentração molar. Quero também estar mandando um alô para meus alunos do segundo ano da turma segundo C, da turma 2C, da Escola Estadual Lima Neto. Você que está aí nos acompanhando nessas aulas remotas, esse assunto é um assunto muito importante agora no mês de setembro, para que você venha estar acompanhando e consiga resolver suas atividades, pessoal, que eu vou estar enviando para você, para que você venha estar se familiarizando com esse assunto, com esse conteúdo. Você que está aí nos acompanhando também no nosso canal no YouTube, não esqueça de curtir, pessoal, não esqueça de compartilhar essa nossa aula com outros alunos, para que eles venham também se dar bem nesse ano no Enem. Pessoal, vamos lá para a nossa aula. Então, o que a gente vai falar hoje sobre a questão da concentração molar. Pessoal, a concentração molar ela também pode ser chamada de concentração em quantidade de matéria. Só que existe também um conceito um pouco mais aprofundado que diz assim: a concentração em quantidade de matéria ou concentração em mol por litro é a relação entre a quantidade de matéria do soluto, que é o Nzinho aqui, e o volume da solução em litros, que é o V. Então, quando a gente for resolver as questões que envolvem concentração molar ou concentração em quantidade de matéria, a gente vai ver que a unidade, quando a gente encontrar o resultado, no caso, se for no caso concentração molar, a unidade que a gente deve usar seria essa unidade aqui, que é o mol por litro. Professor, aonde que eu vou aplicar isso? Aonde eu vou utilizar? Daqui a pouco a gente já vai ver aonde que a gente pode estar aplicando isso daí. Você não vai ver esse tipo de unidade, pessoal, em rótulos de medicamento, você não vai ver em rótulos de alimento, porque não se utiliza esse tipo de unidade. Geralmente se utiliza aquela que a gente viu anteriormente, que é a concentração em massa, que é em gramas por litro. Geralmente você vai ver nos medicamentos, você vai ver nos rótulos dos alimentos, que são aqueles valores. Você vai ver também no rótulo da água mineral, que geralmente vem em gramas por litro, que é a concentração em massa. Você não vai ver esse tipo de concentração aqui, tá? Em rótulo de alimentos, e nem vai ver no rótulo da água mineral. Geralmente esse tipo de concentração é usado em laboratório e a gente vai ver de que forma ele é utilizado. Olha, no laboratório ele é muito usado em frascos de solução. Então, por exemplo, eu tenho esse primeiro frascozinho aqui, que é a solução de nitrato de prata. Então, nessa solução aqui, o químico, no caso, ou quem estava lá fazendo a solução, ele rotulou 0,1 molar. Ele pode usar esse tipo de termo, esse tipo de simbologia, 0,1 molar. Ou ele pode usar esse tipo aqui. Ele pode escrever 0,1 mol por litro de nitrato de prata, que seria a mesma coisa. Aqui ao lado dessa substância azul, tem coloração azul, no caso aqui eu tenho uma mistura homogênea, porque é uma solução, ele representou também 0,1 molar de sulfato de cobre. Aí eu posso representar dessa maneira, 0,1 mol por litro de sulfato de cobre. Essa foi a solução que ele preparou, que o químico preparou. Então ele preparou uma solução de 0,1 mol por litro de nitrato de prata e preparou uma solução de 0,1 mol por litro de sulfato de cobre. Aqui, olha, qual a finalidade de preparar esse tipo de solução em quantidade de matéria? Olha, a primeira finalidade é utilizar em análise volumétrica ou titulação. Como que a gente se utiliza desse tipo de análise? Titulação. A titulação ela é feita através, pessoal, dessa aparelhagem aqui. Aqui eu tenho uma bureta, está escrito aqui, olha, bureta. Ela é uma vidraria, que ela tem medições. Ela tem o seu volume aqui, geralmente tem de 50 mililitros, tem de 25 mililitros, enfim, tem de 100 mililitros, depende muito da bureta. A bureta é ela que vai receber o titulante, que seria justamente a solução que a gente padroniza. Então essas soluções padronizadas, geralmente essas soluções são dadas em mol por litro, então a gente padroniza ela. A gente coloca dentro da bureta. Geralmente são soluções de caráter ácido ou soluções de caráter básico. Aqui embaixo eu tenho o titulado, que fica no Erlenmeyer. Então, no titulado, onde eu tenho a solução problema. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um suco adulterado.
e eu queira saber qual é o tipo de adulteração, se é na acidez desse suco, eu posso fazer por titulação e identificar a adulteração desse suco. Então, nesse caso aí, eu posso fazer o controle da qualidade do suco por titulação ácido-base. Vamos imaginar que tenha um suco no supermercado, aquele suco que a gente toma de pacote ou aquele suco em caixa, e eu quero verificar se há algum tipo de adulteração nesse suco. Então eu posso fazer o controle da qualidade desse suco por titulação ácido-base, que a gente faz aqui nessa aparelhagem. Tá? Então o uso nesse caso aí da concentração molar geralmente é utilizado dessa forma, a uso de análise volumétrica ou titulação. Agora vamos para mais equações que você precisa saber. Aqui, pessoal, eu tenho a equação de número 1. Esse M significa concentração molar. O N aqui significa número de mol. E esse V significa o volume da solução. Aí você precisa também saber essa segunda equação. N você já sabe que é o número de mol. Em cima aqui eu tenho a massa, geralmente é dada em gramas ou em miligrama. E aqui eu tenho a massa molar. Então aqui o número de mol é igual a massa dividido pela massa molar. A concentração molar é o número de mol dividido pelo volume da solução. Dessas duas equações aqui eu posso obter a terceira, que é essa aqui. Concentração molar, nesse caso é a massa dividido pela massa molar vezes o volume da solução. Veja que bem aqui, eu tenho M dividido por M1. Da onde veio esse M dividido por M1, pessoal? Esse M dividido por M1, ele veio daqui, que é o número de mols, olha, que é colocado aqui em cima no numerador. Então, aqui eu tenho no numerador o número de mols. O número de mols é a massa dividido pela massa molar. Se você observar a massa molar, ela está no denominador, então ela está embaixo, então eu tenho que colocar ela embaixo, e a massa ela está em cima, então ficou M dividido por M1, é a massa dividido pela massa molar. Aí eu mantenho o VL aqui, que é o volume, vezes o volume. Aí a partir da primeira equação da segunda, eu tenho a terceira. Você também vai precisar, pessoal, dessa equação aqui. Essa equação aqui, ela é para a gente fazer a conversão. Por exemplo, se eu tiver uma solução em concentração em massa, eu posso converter ela para concentração molar. Se eu tiver uma solução em concentração em massa, eu posso convertê-la para concentração molar. Basta utilizar essa equação. Concentração molar é igual a concentração em massa dividido pela massa molar. O C é também chamado de concentração comum ou concentração em massa. Dessa daí eu posso ter a terceira, eu posso ter a última equação, perdão. Eu posso também fazer a conversão de concentração comum, concentração em massa. Nesse caso aí eu posso ter a concentração molar, eu posso converter para concentração comum, concentração em massa. Basta usar essa equação aqui, olha. Concentração comum é igual a concentração molar vezes a massa molar. Aí eu tenho nesse caso aí a concentração comum, caso eu tenha a concentração molar e a massa molar. Eu só consigo transformar para a concentração comum se eu tiver a concentração molar e a massa molar. Agora vamos fazer aí duas atividades para você se familiarizar com esses cálculos. Olá pessoal, estamos de volta para a gente estar resolvendo agora duas questões. A gente vai estar resolvendo essa primeira questão e em seguida nós vamos estar resolvendo uma outra questão onde a gente vai estar usando aquela conversão lá daquelas equações, beleza? Vamos resolver a questão de número 1, que diz o seguinte. Na questão de número 1, ele diz assim: qual a massa de ureia, ele deu aqui a fórmula da ureia, a fórmula molecular, necessário para preparar 2 litros de solução aquosa, 1,5 mol por litro dessa substância. Dada a massa molar da ureia, ele deu 60 gramas por mol. Pessoal, olha, quando vier uma questão como essa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar os dados da questão. Bom, se a gente for olhar aqui, ele quer saber a massa de ureia.
Então, se ele quer saber a massa de ureia, ele quer saber o M. Então, o M nesse caso aí, a gente não sabe quanto é. Então, é isso que a gente vai atrás, que é calcular, nesse caso aí, o M. Ele deu um dado importante. Aqui, ele deu o volume da solução. Ele já deu em litro, que é 2 litros. Então, V, nesse caso aí, é igual a 2 litros. Ele já deu esse valor. O outro dado importante que ele deu também foi a concentração, nesse caso, molar da ureia, que seria, nesse caso aí, o M igual a 1,5 mol por litro. Então, foram esses os valores que ele deu. Mas ele deu outro valor importante, ele me deu a massa molar da ureia. Quanto é a massa molar? 60 gramas por mol. Lembrando que a massa molar é o M1. Seria M1 igual, ele deu lá quanto é, 60 gramas por mol. Pronto, de posse já dos valores, dos dados que ele deu na questão, agora eu tenho que encontrar a massa utilizando as equações que ele me deu. Ele me deu lá a equação 1, a equação 2, a equação 3. Qual equação a gente vai utilizar, pessoal? A gente vai utilizar essa equação aqui, que é a equação de número 3. Eu vou pegar essa equação, vou transferir ela para lá, para a gente utilizar ela para tentar resolver a questão. Aqui é a equação de número 3. Por que eu vou usar a equação número 3? Porque a equação número 3, ele me dá aqui, olha, a concentração molar, 1,5, que é o M. Ele me dá também a massa molar na equação, tá aqui, ele já me deu. Ele me dá o volume da solução, que está onde? Vem aqui 2 litros, e ele quer o M, que seria esse valor que está aqui em cima. O que eu preciso fazer é organizar essa equação. Eu preciso transferir daqui, ó, do denominador, a massa molar e o volume da solução para cá, para o outro lado do membro, e isolar o M. Eu isolando o M, eu acho a massa de ureia necessária para preparar 2 litros dessa solução. Então, olha, como é que eu vou fazer? Vamos isolar agora o M. Olha, ao invés de eu utilizar aqui o M maiúsculo, eu vou usar o M minúsculo, que é a massa, e vou isolar o M. Lembrando que aí eu repito aqui, ó, o M maiúsculo é a concentração molar, vezes, nesse caso aqui seria a massa molar, que eu vou estar transferindo para o outro lado do membro. Então seria o M1 vezes o volume, que a gente vai achar que é o volume líquido que ele já deu aí nos dados aqui ao lado. Pronto. De posse disso aqui, eu só faço agora colocar os valores e multiplicar e achar o valor. Como é que a gente vai fazer agora? Vamos colocar os valores. Colocando os valores, vai ficar assim. O valor, nesse caso, da concentração molar, ele já deu quanto é? 1,5. Então, seria 1,5 mol por litro, vezes a massa molar, 60 gramas por mol, vezes o volume que ele já deu, que é em litro, 2 litros. Pronto, olha, se você observar aí na questão, eu posso simplificar esse mol com esse mol aqui, ó, e eu posso simplificar o litro com esse litro aqui. Vai sobrar só a grama, porque a massa, nesse caso, tem que dar em grama. Se eu resolver essa questão, vai ficar assim, ó, igual 1,5 vezes 60. Então, eu preciso multiplicar, nesse caso aí, 1,5 vezes 60. Quando você for fazer no vestibular, você não vai usar a calculadora. Eu vou estar usando aqui apenas para facilitar
o meu cálculo, tá? Então seria 1,5 vezes 60. 1,5 vezes 60 vai dar quanto? 90. Então a resposta aqui seria 90 gramas. Pronto, a primeira questão já está resolvida. Então qual seria a massa de ureia necessária para preparar 2 litros de solução? 90 gramas, que seria a resposta da questão número 1. Agora vamos resolver a questão de número 2. Pessoal, agora vamos estar resolvendo a questão de número 2. A questão de número 2 diz o seguinte: determine a concentração em mol por litro e em gramas por litro de 30 gramas de ácido acético presente em cada 200 ml de vinagre. Ele deu aqui a massa molar, nesse caso aí do ácido acético, que seria de 60 gramas por mol. O ácido acético também, pessoal, é chamado de vinagre, né, dependendo da concentração. Geralmente a concentração está em torno de 4,5% a 5%, que é esse que nós utilizamos nos alimentos. E a gente utiliza também para tirar ali o pitiu do peixe, do frango. É muito usado para isso, porque ele tem uma substância de caráter ácido. Ele é uma substância de caráter ácido, então ele é utilizado para isso. Como é que a gente vai resolver essa questão? A gente tem que primeiro tirar os dados. O que é que ele quer? Determine a concentração em mol por litro. Então ele quer primeiro a concentração em mol por litro, pessoal, que seria o M. O M aqui eu não sei. É o que a gente vai correr atrás para achar. E ele também quer a concentração em gramas por litro, que seria quem? O C. O C também a gente vai atrás, porque ele não deu esse valor. Então a gente vai correr atrás desse valor também. Só que ele deu um valor aqui muito importante. Ele me deu a massa de ácido acético, quanto é? 30 gramas. Ele me deu o M. Então nesse caso aí o M é igual a 30 gramas. Ele me deu o M. E ele me deu também o volume de vinagre, o volume de solução. O volume de solução, ele disse que é quanto? 200 ml. Só tem um detalhe aqui, pessoal. Quando ele deu o volume de solução, ele deu em mililitro. Se você observar aqui, ó, ele quer concentração em mol por litro, em gramas por litro. O que é que a gente vai fazer? A gente vai transformar esse 200 ml para litro. Como é que a gente faz essa transformação? Basta, nesse caso, você dividir esse valor. Vamos dividir aqui por 1000. Quando eu divido isso por 1000, o meu resultado já vai dar em litro. Se eu pegar 200 e dividir por 1000, vai dar 0,2 litro. Pronto, eu já transformei o volume para litro. Ele deu também um dado importante, ele me deu a massa molar do ácido acético. Então, a massa molar do ácido acético seria aqui, um M1. Então, o M1 seria igual a 60 gramas por mol. Pronto, eu já tenho todos os valores que eu preciso para resolver a questão. Professor, qual é a equação que você vai usar? Então vamos usar a equação 3 novamente. Você lembra da equação 3? Essa aqui. A gente vai usar ela. Usando ela, eu consigo resolver. Vamos para lá, para a questão. Então, olha, se a gente olhar a equação 3, o que ele quer aqui é o M. Ele já me deu a massa molar e me deu o volume. O que eu vou fazer agora, pessoal, é só substituir o valor. Bora substituir os valores. Substituindo os valores, eu vou ter isso aqui. Quanto é a massa? A massa é quanto? 30 gramas. Ele deu. Aí ele me deu também aqui, pessoal, a massa molar, que é o M1. A massa molar é 60 gramas por mol. Vou colocar aqui, ó, 60 gramas por mol. Vezes. Vem aqui, ó, vezes. O volume ele me deu, que é quanto? 0,2. 0,2. Nesse caso seria litro. Então, olha, o que é que eu vou fazer agora? Eu posso simplificar, olha, esse 0 com esse 0. Sobra só o 3 e o 6. Aí eu posso pegar e multiplicar, eu posso dividir o 3
dividido por 6. Se eu pegar o 3 dividido por 6, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. Se eu fizer essa divisão, 30 dividido por 60 dá 1 sobre 2. Aí eu vou pegar 1 sobre 2 e multiplicar por 0,2. Ou posso fazer de uma outra forma. Posso pegar o 60, multiplicar por 0,2 e eu divido pelo resultado aqui, 30 dividido pelo resultado de baixo. Vamos fazer. Então ficaria assim, ó. Você pode pegar aqui 30 dividido, aí eu tenho aqui 60 vezes 0,2. O resultado aqui eu vou ter quanto? 2,5. Lembrando que o resultado vai dar em gramas, quer dizer, vai dar em mol por litro. Então a resposta aqui seria igual a 2,5 mol por litro. Pronto. Quando eu achei esse valor, pessoal, eu já achei o valor da concentração molar. Qual seria a concentração molar nesse caso aqui? Seria 2,5 mol por litro. E agora, professor, como é que a gente vai achar a concentração comum? Para achar a concentração comum, a gente vai ter que voltar lá para utilizar essa equação aqui, ó. Aí vamos voltar para a gente utilizar essa equação. Utilizando essa equação, a gente mata a questão. Aqui, ó, a equação. Vamos utilizar ela que a gente consegue resolver. Então aqui vai ser igual. Olha, se a gente for olhar a concentração molar, a gente já achou quanto é? 2,5 mol por litro. Só substituir os valores, tá? 2,5 mol por litro vezes, vezes a massa molar, que é quanto? 60 gramas por mol. Então seria 60 gramas por mol. Isso é igual, olha, aí eu posso simplificar aqui, olha pessoal, mol com mol. A resposta tem que dar em gramas por litro. Aí eu vou pegar o 2,5 multiplicar por 60. Olha, 2,5 vezes 60. A resposta vai dar quanto? 150. Que nesse caso é a resposta dessa questão, 150 gramas por litro. Pronto, então aqui seria a concentração comum, 150 gramas por litro. Beleza? Então vamos ficar por aqui, pessoal. Espero ter ajudado você a resolver um pouco dessas questões que envolvem concentração molar. Nós vamos ver um outro assunto mais adiante. Nós vamos ver também titulação. Nós vamos ver também, nesse caso, diluição de soluções. Beleza? Vamos ficar por aqui. Espero que você tenha gostado dessa aula e aprendido um pouco sobre concentração molar.